Bem-vindo! Começa agora a Força do Agro, Brasil que dá certo. Hoje vamos falar sobre a camada de ozônio. Recebemos o Dr. Bruno Mena Cadorim, CEO da Vier. Seja muito bem-vindo, Bruno. Olá, Joyce. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Admiro demais o trabalho que vocês fazem. Obrigada. 16 de setembro é o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. A data celebra os 35 anos do Protocolo de Montreal, um tratado internacional que visa proteger a camada de ozônio por meio da eliminação da produção e do consumo das substâncias responsáveis por sua destruição. Primeiramente, Dr. Bruno, o que é a camada de ozônio? Legal, esse é um tema bastante em voga, Joyce. E a camada de ozônio, de forma bem prática, é uma região em que nós temos uma maior concentração de ozônio aqui no nosso planeta, que está compreendida entre 10 e 50 quilômetros de altitude na região da estratosfera. E a camada de ozônio, gente, é algo muito nobre para a vida aqui na Terra, porque é graças a essa camada que a radiação ultravioleta oriunda do Sol, ela é absorvida, possibilitando assim, então, a vida aqui na Terra, né? O ozônio, o tão falado ozônio, que é usado para fazer desinfecção de ambientes, para fazer também a parte da ozonioterapia, ele tem uma função muito nobre que é, na camada de ozônio, absorver a radiação UV do Sol e então promover a vida aqui na Terra, Joyce. Doutor Bruno, que substâncias são essas, de acordo com o protocolo de Montreal, responsáveis pela destruição da camada de ozônio? Joia, esse acordo, né, assinado lá em 1987, então agora para 37 anos em setembro, ele foi de suma importância para diminuir essa atividade do homem, essa atividade antropogênica, de forma a reduzir a emissão desses gases que contribuem para a deterioração da camada de ozônio. Por exemplo, Joyce, clorofluorcarbonos, os ditos CFCs, os hidroclorofluorcarbonos, eles são alternativas também para os CFCs, mas também são nocivos para a camada de ozônio. Também, por exemplo, os chamados halons, que são os hidrocarbonetos halogenados, além também de bromento de metila, que é um pesticida que libera bromo para a atmosfera, e também os óxidos de nitrogênio, que são largamente produzidos oriundos de uma atividade industrial. Então, esses são os principais compostos químicos que contribuem para a deterioração da camada de ozônio, em especial os CFCs, os clorofluorcarbono. Agora, o ozônio, como você já colocou no começo aqui, que a camada de ozônio é importante, né, para a vida na Terra, inclusive existe o uso de gás de ozônio na agricultura como um aliado dos defensivos, né? A sua empresa chegou a essa conclusão, fornece esse tipo de serviço, de que forma que isso ocorre? Perfeito. A Via é uma empresa já com 13 anos de mercado, atuação em todos os estados do Brasil, produtos em mais de 20 países. E nós temos uma linha de equipamentos, Joyce, destinados à descontaminação de ambientes. Então, quarto de uma casa, bactérias, vírus e fungos no ar e superfícies, funciona muito bem, descontamina. Então veio o estalo para a gente. Será que se a gente usar isso no agro, não teríamos um resultado similar? Foi dali que nós vimos que no setor agro, por exemplo, aquelas plantações, as culturas que dependem fortemente de irrigação, elas acabam tendo muita perda de produção por conta da contaminação com a água da irrigação. Ou seja, a irrigação acaba contaminando essas plantações, fazendo com que tenha doenças e perdas. Para diminuir doenças e perdas, utiliza-se o que? Agroquímicos. Com o uso de agroquímicos, você ainda vai ter perda, uma perda reduzida, porém você ainda vai ter perda. E nós, com as nossas máquinas e com a nossa metodologia de aplicação, Joyce, nós conseguimos combater o mal pela raiz. Nós fazemos um tratamento avançado e também econômico dessa água, de forma a fazer uma alta descontaminação, uma alta desinfecção dessa água, possibilitando que ocorra uma irrigação inteligente dessas culturas, dos mais variados tipos,
fazendo com que diminuam as contaminações, fazendo com que diminuam as doenças. Consequentemente, se você tem menos doenças, você tem maior produtividade. Casos que nós reduzimos 90%, Joyce, o uso de agroquímicos. Então, o que a Via produz? O que a Via entrega? Nós aumentamos a produção, nós aumentamos a produtividade do agricultor sem ter que plantar mais, reduzindo ainda drasticamente o uso de agroquímicos, na ponta que a gente entrega mais lucro, mais faturamento para o agricultor. A empresa tem aí 13 anos e foi aí resultado de estudo, de projeto. Você é formado em Química e há algum tempo já vem desenvolvendo esse projeto, né? Exatamente. Eu já trabalho com ozônio há quase 20 anos. A Vier é fruto direto da ciência, da tecnologia. A Vier é fruto das bolsas de pesquisa que eu recebi do Ciências Sem Fronteiras, do CNPq, da CAPES, e ela é um TCC que se converteu aí numa empresa com atuação em todos os estados do Brasil, produtos em mais de 20 países, já passou por ISO 9001, Inmetro, e segue crescendo, levando muita solução para o mercado agro, Joyce. E vocês são uma empresa catarinense, vocês atendem o Brasil aí, estão em outros países também, né? Exato, eu voltei agora mesmo da Itália, nós temos máquinas aí espalhadas por, olha, China, Oriente Médio, Estados Unidos, América Latina, Europa. O ozônio, ele é uma ferramenta como se fosse um canivete suíço, e a Vier procura sempre se posicionar como sendo a Apple do ozônio, que é uma empresa referência em produtos para diferentes segmentos. A Apple é referência em AirPod, em celular e computadores, e a Vier também se posiciona como sendo a Apple do ozônio, com máquinas fantásticas, todas fundamentadas na plataforma tecnológica do plasma frio e do ozônio, Joyce. E brasileira de Santa Catarina. Exato, Bruno, exatamente. o buraco aí na camada de ozônio que a gente sempre fala e tal, ele ocorre naturalmente em algumas épocas do ano, não? Sim, sim, Joyce. A camada de ozônio, ela é assim dita até de uma forma coloquial para facilitar o entendimento, como se fosse de fato uma camada. Entretanto, é válido ressaltar aqui que não é uma camada uniforme cobrindo todo o nosso globo terrestre. Em algumas regiões do nosso globo, essa camada é mais espessa, em outras ela é mais fina. E existem alguns buracos na nossa camada de ozônio, em especial na Antártica. E a notícia boa, Joyce, é que, de acordo com alguns estudos, até mesmo tem no painel de avaliação científica sobre a camada de ozônio, existem alguns estudos até otimistas que veem que lá em torno de 2040 a 2060 nós vamos ter uma camada de ozônio mais homogênea em todo o globo, tendendo para um período um pouco maior para aqueles buracos mais concentrados na região da Antártica. Lá, como a situação está um pouco mais crítica, em torno de 2060 para 2080 são as estimativas. Joyce. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar. Depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias.
E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Bruno, o ozônio, ele é o único gás que filtra a radiação ultravioleta? Ó, essa pergunta é bastante pertinente. Joyce, a resposta é não. Então, muito ouve-se falar de que o ozônio é o responsável por absorver a radiação ultravioleta do Sol. Isso está certo, entretanto, dá para a gente melhorar essa afirmativa. Quando eu coloco para vocês que é o ciclo de formação do ozônio o responsável por absorver a radiação ultravioleta do Sol. Tanto o ozônio quanto o seu precursor, a sua matéria-prima, chamada de oxigênio, ambos são responsáveis pela absorção da radiação UV do Sol. O oxigênio, primeiro, absorve radiação ultravioleta até em comprimento de onda menor, para então ser dissociado, para então formar o ozônio, que porventura também acaba absorvendo radiação ultravioleta num comprimento de onda um pouco maior, contribuindo assim para promover a vida aqui na Terra. Então, não é só o ozônio, mas o ciclo de formação do ozônio, incluindo o oxigênio. Joyce? É um assunto complexo, não é tão simples assim de entender, mas as pessoas ficam propagando desinformação por aí como se fossem todos especialistas. Inclusive, muitos que se dizem ambientalistas atribuem à agricultura e pecuária a destruição da camada de ozônio. No entanto, vários estudos mostram que os principais gases prejudiciais aí são provocados pelos combustíveis fósseis e transportes, descarte incorreto de lixo, além dos gases de refrigeradores, inclusive, né, Bruno? Muito bem, Joyce. Assim, com o advento da internet, a profusão de informações não fundamentadas é muito grande. Então, quando você quer buscar alguma informação, não vá assim para a internet. Vá para algum livro, vá para alguns artigos científicos. Se você quer ouvir alguém, pergunte qual a sua formação. Você já tem algum livro publicado? Você tem algum artigo científico? Se a pessoa não tiver, calma lá para pondere bem naquilo que você vai ouvir. Então, assim, a Joyce trouxe muito bem. Efeito estufa é um problema, buraco na camada de ozônio é outro problema. Os gases principais que atrapalham a camada de ozônio, que deterioram a camada de ozônio, são gases diferentes dos gases que contribuem para o efeito estufa. Vamos lá. A camada de ozônio está lá em cima, 10 a 50 quilômetros de altitude. O efeito estufa ele ocorre mais aqui embaixo na troposfera. Quais são as espécies químicas responsáveis por atrapalhar, por deteriorar a camada de ozônio? De forma majoritária, os CFCs, os clorofluorcarbono. Agora, o efeito estufa é oriundo, contribui para o efeito estufa outras espécies químicas, a exemplo do CO2, o gás carbônico, e também do metano.
o CO2 muito proveniente da atividade de termoelétricas e também da queima de combustíveis fósseis com ônibus e carros circulando no dia a dia. Já o metano, que é até mais potente, entre aspas, em relação ao CO2, basicamente aqui, pela atividade antropogênica, ele é oriundo dos animais da população bovina, aqui no Brasil 225 milhões de cabeças de gado, e também de aterros sanitários, por exemplo. Joyce, você sabia que um gado, um boi, uma vaca consegue ali liberar em torno de 60 quilos de metano por ano? Olha só, interessante. E o que isso significa? Perfeito. Então, os gases como CO2 e metano liberados aqui na nossa atmosfera, eles contribuem para o chamado efeito estufa. O que é isso? Pense em uma estufa. A radiação entra nessa estufa, o calor fica ali dentro e não sai, porque essa estufa está fechada, certo? O efeito estufa que a atividade humana provoca é a mesma coisa. Troque aquela lona da estufa por uma camada, não de ozônio, mas uma camada de metano e camada de CO2. Quando a radiação do Sol vem, infravermelho, por exemplo, vai aquecer a Terra. A gente fica quentinho quando vai no Sol, não é? Parte dessa radiação volta para a atmosfera. Só que, como tem essa lona, entre aspas, de CO2 e de metano, essa radiação fica ali absorvida e o calor fica aqui dentro. Então a gente tem o efeito estufa. Nós temos o aumento da temperatura, provocando uma série de danos ao nosso meio ambiente e também, não só indiretamente, mas diretamente também sobre a nossa saúde humana e também dos nossos animais. Joyce. Nós já vamos falar mais sobre a camada de ozônio. A revista Oeste faz um jornalismo independente. Veja só porque a sua assinatura é tão importante para nós. A independência de um país não é plena quando um de seus poderes restringe a liberdade de expressão e compromete a própria democracia. Desde a sua primeira edição, Oeste defende a liberdade. Fazemos isso dizendo o que precisa ser dito, muitas vezes colocando em risco a própria existência. É você que garante nossa autonomia e nossa independência editorial. A Oeste não aceita dinheiro público nem depende de publicidade. Oeste continuará o seu trabalho sem recuar 1 milímetro de seu maior princípio: informar com base em fatos e defender as liberdades individuais, custe o que custar. Assine a Oeste com até 25% de desconto e pague em até 6 vezes no cartão. Assine já! Bruno, falávamos há pouco sobre os gases aí emitidos pelos animais, uma informação também que se propaga com muita facilidade por aí. O arroto do boi, ele é capaz de chegar até a camada de ozônio? Joia. Joyce, o arroto do boi, ele libera metano, o qual é responsável por causar o efeito estufa e não buraco na camada de ozônio. Então, para o pessoal entender, novamente, buraco na camada de ozônio é um problema, efeito estufa é outro, são causados por espécies químicas diferentes. Então, o arroto do boi, ele vai liberar metano, que é ruim para o efeito estufa, ele vai liberar por flatulências ou por arroto. Por curiosidade, a maior parte, em torno de 80 e poucos %, é pelo arroto. E esse metano, ele não vai chegar lá em cima na camada de ozônio, ele fica mais aqui, na região da troposfera, até 10 quilômetros de altitude, que é onde a maior parte dos efeitos climáticos ocorrem. E ali sim, ele vai ter efeitos negativos para o efeito estufa e não para a camada de ozônio.
Eu vou fazer uma pergunta para você agora, Bruno, que pode ser até engraçada, piada, mas quando nós falávamos sobre esse assunto outro dia aqui, eu vi alguém aqui no chat comentando, e talvez daqui a pouco já vão comentar. A gente fala muito sobre os gases dos animais. E os gases do ser humano influenciam na atmosfera, no meio ambiente? Olha, a resposta é sim, mas em qual parte, em qual proporção quando você compara com um bovino? Muito pequena. Então, sim, mas é irrisória quando você compara com um animal de grande porte, como um animal, uma vaca, um boi, Joyce. Mas Claro que tem pessoas e pessoas, né? Mas está esclarecido, mesmo que em pequena proporção, acaba também influenciando. A camada de ozônio, ela é benéfica para o produtor, como nós já vimos aqui, né? Já que o gás ele atua como um defensor contra bactérias, vírus, fungos. E a gente sabe que se é algo que ajuda o produtor, logo o produtor é um dos mais interessados em preservar o meio ambiente. A gente sempre gosta de ressaltar isso aqui, Bruno, porque às vezes o produtor é tão recriminado, tão criticado, mas também é desinformação que é passada à frente, as pessoas não fazem ideia das boas práticas adotadas pelo produtor para proteger o meio ambiente, porque é do meio ambiente que ele vai plantar, ele vai colher, de onde vem a renda dele. Sem dúvida alguma, tanto o agricultor de grande porte quanto o agricultor pequeno que tira da terra o sustento da sua família. Até eu faço um ponto aqui, uma espécie de um disclaimer, Joyce, de que o uso de agroquímicos ele é até essencial para que nós consigamos atender a toda a demanda de alimentos que ocorre no nosso planeta. O agroquímico ele foi um grande avanço para a tecnologia agro do mundo como um todo. A atenção que há de se ter é com o correto uso desse agroquímico, desse defensivo agrícola, bem como o descarte correto das embalagens e afins que foram utilizados durante a operação, o manejo desse dado defensivo agrícola. Joyce. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com mais informações. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com, uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. O ozônio, ele também é usado, você falava há pouco, para a sanitização de alimentos ou até mesmo na medicina e estética. É esse mesmo ozônio que estamos falando da atmosfera? Exatamente. Olha, a molécula de água que eu tenho aqui no meu copo, a molécula de água que está aqui no vapor, a molécula de água lá do Alasca é a mesma. Da mesma forma, o ozônio é uma molécula só. O ozônio produzido por um gerador de ozônio como esse daqui, para descontaminar ambientes, o ozônio da ozonioterapia, o ozônio da camada de ozônio, o ozônio que a Vir usa no agro é o mesmo ozônio, é uma molécula só. Contudo, diferentes aplicações do ozônio, diferentes resultados e benefícios que você almeja com o ozônio requerem diferentes geradores de ozônio,
diferentes equipamentos, bem como diferentes metodologias de aplicação. Então, o ozônio ele é um só, contudo, a máquina para gerar esse ozônio é diferente, bem como a metodologia de aplicação também é diferente, Joyce. Antigamente tinha umas máquinas, lembra, quando eu era adolescente, umas maquininhas fotográficas no mercado que batiam fotos, faziam vídeo, eram pendrive e não sei mais lá o que, e faziam tudo ao mesmo tempo, mas tudo de uma forma bem meia boca, bem mais ou menos. Então, você quer fazer um vídeo? É uma máquina tal. Você quer fazer foto? É uma máquina tal. Então, o ozônio é a mesma coisa, cada aplicação, cada benefício, uma máquina adequada e uma metodologia adequada. E no Dia Internacional para preservar a camada de ozônio, a gente fala do agro, a gente sabe que o agro está cada vez mais sustentável, ele adota práticas que contribuem para o meio ambiente, geram renda, como o reaproveitamento de estrume para fertilizante, entre outras práticas. Agora, não é o agro o único responsável, todos nós fazemos parte do planeta. Que ações que nós, seres humanos, podemos desenvolver, pequenas atitudes no dia a dia que podemos fazer aí também para contribuir, porque é responsabilidade de todos nós. Sem dúvida alguma, né? Até mesmo dou exemplo pela nossa empresa Vir. Nós temos várias pessoas e famílias que dependem do trabalho que a Vir gera, e a gente busca sempre fazer uma espécie de conscientizações e práticas sustentáveis dentro da nossa empresa. E a gente até procura sempre divulgar e falar disso abertamente ao mercado, Joyce, não para nos posicionar, a Vir não quer ser a empresa mais sustentável do planeta. Nós queremos sim, com nossas ações, incentivar outras empresas também a adotarem práticas como nós, até porque o benefício, ou melhor, um mundo mais sustentável depende de uma ação coletiva. E, de forma geral, nós como pessoas, como pais, filhos, seres humanos, nós também podemos adotar práticas. Não adianta só a gente também querer cobrar o presidente Lula, o presidente da Embrapa, o presidente de uma termoelétrica. Nós, no dia a dia, separando o lixo, dando preferência a fontes de transporte que não usem apenas combustíveis fósseis, a diminuição da utilização de materiais plásticos, darmos também atenção para o uso de embalagens retornáveis. Se você pensar, toda vez que você consome um produto que usa de uma embalagem que você vai descartar, quando você compra um novo produto, você movimenta toda a cadeia, desde a extração de matéria-prima lá do planeta, dos minerais da terra, o transporte, o processamento na indústria, a fabricação, a vinda desse produto até você. E tudo isso sempre aumentando a pegada ambiental, sempre envolvendo também a queima de combustíveis fósseis, o que é muito prejudicial ao nosso planeta. Então, Joyce, atividades do dia a dia como utilização de meios de transporte que não dependem da queima de combustíveis fósseis, a separação correta do lixo, a utilização de materiais, produtos com embalagens recicláveis, ou até mesmo reutilizáveis, tudo isso ajuda muito no nosso dia a dia. Joyce. A mudança começa em casa, né? Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão, queira fazer alguma pergunta ao Dr. Bruno, manda pra gente, grave com o celular na horizontal. O número para enviar o vídeo é o DDD 11 94233 2454. Bruno, muito obrigada pela sua participação aqui em A Força do Agro. É um prazer, contem sempre comigo e com a Vir. Obrigada. E gratidão a você que nos acompanha diariamente. Siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1, e venha com a gente. Vamos fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.